Salve, salve, Dev. Como é que vocês estão? Tudo bem? Pedro Zuin na área. Bom, a gente vai iniciar então o segundo módulo, né, do nosso cursinho de React.js aqui, no qual nessa aula vai ser uma aula um pouquinho teórica, onde eu vou explicar um pouquinho mais sobre os estados, o ciclo de vida dos componentes, como que é feita essa renderização, né? Qual que é o ciclo de renderização até chegar para o usuário final. Vai ser muito interessante, então bora lá dar uma olhada nesse slide. Bom, basicamente então eu vou explicar sobre os estados dos componentes, né? O ciclo de vida de um componente, né? Então como que ele funciona na montagem, na atualização, na desmontagem desse componente, como que ele vai funcionar, né? E o modo da renderização de todos esses métodos que a gente vai ver aqui nesse slide, a gente vai entender como que vai funcionar através na DOM, tá bom? Bom, show de bola. Então a gente vai utilizar ali o exemplo então da aula passada, no qual nós montamos ali então uma listinha de tarefa, né, para poder inserir, alterar, manipular um pouquinho ali os estados, bem básico ali, uma tarefa bem básica. Porém, eu vou utilizar esse mesmo estado aqui para a gente entender. Vamos começar então pelo constructor, né? O constructor então ele vai receber as propriedades, caso tenha alguma, já vai injetar isso na classe como construtor, né? O construtor geralmente ele faz isso. Na linha de baixo a gente já tem então os super props, né? A gente vai declarar então que essas props elas vão ser super caso tenha alguma. Logo na linha de baixo, a gente vai ter o this.state. Show. É aqui que eu queria chegar. Bom, o estado, basicamente, ele consegue manipular a função chamada render, né? Na verdade, a render, ela aponta para o estado. Então, vamos dizer que o estado alterou de alguma forma aqui, eu tenho uma função que renderiza para mim esses estados. Automaticamente, essa função ela vai ser chamada quando o estado alterar. Ela vai escutar o estado. E, basicamente, a gente vai utilizar os estados para poder manipular os componentes abaixo, no qual a gente vai declarar, a gente vai utilizar, reutilizar, certo? Bom, primeiro estado, então, nosso vai ser a quantidade de itens na tabela. Declarei ele como um número, né, um integer, tranquilo. O segundo estado, então, seria o nome da nova tarefa, que seria um estado provisório para nós montarmos ali, então, os itens, né? Então, no caso, na montagem do item da aula passada, esse nome nova tarefa aqui, então ele foi atribuído ao nome da tarefa, aqui no array de itens já. Então, uma coisa substituiu a outra, sendo que a gente zerou o nome da nova tarefa no final da inserção. Show? Beleza. No caso dos itens, a gente pode também declarar dessa forma, tá? Os itens, ele é um array de objetos, no qual a gente tem o ID, o nome da tarefa e o status. Esse status ele só vai controlar para a gente ali se foi feito ou não foi feito a tarefa, perfeito? Sem nenhum problema aqui, então até então eu vou vir um pouquinho sobre os estados no próximo slide, que a gente vai entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Bom, então basicamente a gente tem três estados do componente, tá? A gente tem na montagem, na atualização e na desmontagem, tá? E esse estado que eu estou falando não é o estado que a gente acabou de ver, não. É só um ciclo de vida dele ali, então, né? Na montagem, então a gente já pode observar aqui que ele chama o constructor, certo? Quando ele chama o constructor, ele já injeta ali, então, todas as nossas dependências, seja elas propriedades ou seja elas os estados que nós declaramos ali no início, então, do componente, certo? Depois ele aciona automaticamente uma função que chama getDerivedStateFromProps, que seria o quê? Bom, então se caso eu tenho alguma propriedade vindo de um componente externo, vamos supor que eu tenha ali uma coisa mais dinâmica, né? Eu tenho um anúncio lá na parte de cima da nossa lista de tarefas, dizendo lista de tarefas de Pedro. Esse Pedro ele está vindo via propriedade lá no nosso index.js. Vamos supor que eu tenha essa propriedade, tá? Então, nesse caso aqui, ele estaria tipo atribuindo o valor da propriedade que está vindo para o nosso estado principal do componente. Então, voltando aqui no slide, só para a gente entender, vamos supor que nós tivéssemos aqui, então, no thisState, uma variável aqui, um índice desse objeto chamado nome do atarefado, tá? Esse nome do atarefado, nós poderíamos declarar que o valor dele está vindo via propriedade, sem problema nenhum. A propriedade ia ser declarada no index.js, no momento da declaração do componente, nós passaríamos ali como nós aprendemos na segunda aula, se não me engano. Nós inseríamos ali a propriedade, Pedro, por exemplo, o valor do nome. E nesse momento aqui, quando a gente dá o getDerivedStateFromProps, a gente também pode declarar que o nosso estado interno do componente ele vai receber via propriedade, tá? Isso não tem problema nenhum. Bom,
De qualquer forma, a gente pode setar então as propriedades, o estado recebendo o valor de alguma propriedade que vier de fora do componente. E logo depois que isso acontece, ele já chama o método render, né? Aqui para nós. Esse método render, a única coisa que ele vai fazer, ele vai pegar as funções declaradas no construtor, né? Vai dizer se caso foi declarado via props, os estados, vai pegar tudo isso e renderizar na tela para a gente. Perfeito? E isso acontece justamente aqui nessa parte de baixo. React Updates done from refs. Então, o React DOM ele pega as atualizações ou a montagem do componente e simplesmente renderiza isso para a gente na tela. Perfeito? Após tudo isso daí, é chamada uma função nativa do React chamada Component Did Mount. O que seria esse Component Did Mount? Bom, ao componente ser montado, execute tal coisa. Tá, tudo bem, mas até aqui a gente já executou. O que seria esse componente? Vamos dar um exemplo bem prático aqui para vocês, tá? Se nós utilizarmos aqui então um componente de mount para procurar algum valor numa API, de repente fazer uma requisição em um microserviço, alguma coisa que o componente dependa desses dados que vier, nós então declaramos no componente de mount. Então, na montagem do componente, antes de você fazer tudo para mim isso daí, eu quero que você vá na API, quero que você puxe para mim ali um JSON sobre os usuários, por exemplo, quero que você puxe esses valores e aí sim você exibe na DOM para mim. Então, esse método aqui, específico do React, ele é usado justamente na montagem do componente. Perfeito? Bom, sobre montagem, não tem muita complexidade aqui, é bem tranquilo da gente entender. Passando então para a coluna do meio, então nós temos new props, set state e force update. New props a gente pode declarar em qualquer momento de update do nosso componente principal. Então a gente pode em algum momento a gente declarar uma nova propriedade, chamar essa propriedade de fora do componente para injetar no nosso componente principal, que no caso aqui a gente estava utilizando o app, né? Então a gente estava utilizando esse componente app aqui, a gente vai continuar com essa teoria dele aqui, beleza? Perfeito. Aí ele vai verificar mais uma vez, né, se os estados eles são derivados das nossas props, perfeito? Depois daí a gente chama então um show do component update. O que seria esse show do component update? Ele vai fazer o seguinte, ele vai verificar para a gente, teve alteração nos estados, nas propriedades, teve alguma alteração? Teve, então renderiza. Não teve? Tudo bem, a gente vai manter a mesma coisa e renderiza da mesma forma, tá? Então, basicamente, esse show do component update, ele vai só verificar ali, então, se de fato ele teve alguma atualização no nosso componente, né? Seja ele nos estados, seja recebendo uma nova prop, né, externa. Então, ele vai verificar isso aqui para nós. Depois do método render, ele ainda vai escutar para verificar se de fato tiver alteração no nosso update, então aí no nosso componente, perdão. Então aqui a gente já consegue ver get snapshot before update. Esse snapshot ele fica meio que escutando, né? Essa alteração antes de fato acontecer o update, ele fica escutando para ver se teve alguma alteraçãozinha, alguma coisa, algum valor nos estados ou nas propriedades que ele possa mostrar, para depois de fato ele chamar esse React Updates DOM under ref, certo? Que aqui, a gente já viu no ciclo de vida ali do Mountain, né? A gente já viu que então, nesse caso, é onde de fato acontece a renderização, o React ele pega o componente que foi alterado ou foi criado, assim, mas como a gente está falando de update, ele foi alterado, ele pega essa alteração, então ele exibe na DOM através do React DOM. Perfeito? Bom, então aqui nesse caso, ele é acionado um método chamado component did update. Esse component did update, ele é utilizado ali muito no cenário, no seguinte cenário. Vamos supor que eu esteja trabalhando aqui numa lista de clientes, certo? Dentro do sistema em React. E ali do lado ali, um outro rapaz, um outro usuário, ele inseriu um novo cliente, certo? Esse component did update, então o que acontece? Ele fica capturando as atualizações, né? Para de fato mostrar para mim. Por isso que, já puxando o gancho do que a gente falou na aula passada, é muito importante nós utilizarmos o set update. O set state. Justamente por quê? Porque quando nós utilizamos o set state, ele aciona toda essa cadeia aqui de métodos para verificar se teve alguma atualização. Se nós declararmos this.state.nome vai receber Pedro, essa alteração diretamente no estado, ela não vai chamar essa cadeia de funções para de fato renderizar isso na tela. Ou seja,
eu estou trabalhando aqui numa lista de produtos, por exemplo. O rapaz do meu lado ali, ele pegou e atualizou um novo produto ali utilizando this.state.produto recebe tal coisa. Para mim, esse produto não vai aparecer a não ser que eu atualize a tela. Porque quando eu atualizo a tela, aí de fato ele vai renderizar tudo de volta e vai verificar o estado. Caso contrário, se eu não utilizar o setState, ele não vai atualizar os estados para mim. Ele não vai renderizar de novo esse componente. Como nós trabalhamos com o modelo SPA, para React, Single Page Application, então isso aqui é muito interessante para a gente entender por que nós utilizamos o setState, tá? Bom, o force update é basicamente quando a gente precisa de fato forçar um update ali. De repente teve uma alteração na API, tá? A gente está escutando a API ali de produtos, pô, teve uma alteração na API vindo do banco de dados. Então, pô, força um update para mim aqui porque eu quero que esse produto esteja na lista da pessoa que está consultando, certo? De fato, então, isso daqui vai ser renderizado e vai ser dado um update ali no nosso render, no caso, né? Ele vai dar um refresh ali só no componente. Bom, unmount, então, o próprio nome já diz, então, após, então, esse componente ser desmontado, né, que nós chamamos dentro do React na desmontagem do componente, vamos supor que ali, então, eu tenho a lista de clientes e tal, eu quero consultar os produtos. Quando eu clico em consultar produtos e o componente produtos ele é carregado, o componente de usuários ele é desmontado, no caso, né, para a gente não ficar ocupando cache, muito menos o processamento do computador. Bom, perfeito até aqui. Essa imagenzinha do ciclo de vida pode ficar disponível para vocês aqui no Class, não tem problema nenhum. A gente pode disponibilizar esse slide para vocês darem uma olhada e entender qual que é o ciclo de vida mais exato, tá? Bom, então a gente chegou então no modo de renderização do componente, né? O modo de renderização do componente, basicamente aqui, como eu tinha dito na aula passada, então o botão ele vai executar uma ação, né? Um evento. Quando ele executar esse evento e nós chamarmos o setState, aí sim ele vai cair no render. Ou seja, quando ele executar o setState, o render vai estar ouvindo essa alteração no estado, certo? Para depois retornar isso daqui para o usuário final através da view. Então, ou seja, nós temos aqui então a funçãozinha adicionar, né? Ficou até adicionar, mas não tem problema, já dá para entender. Adicionar, a gente adicionou um produto lá através do onClick, ele deu setState lá, show, tranquilo, ele alterou o estado. O render vai estar escutando isso, certo? O render vai pegar e vai direcionar esse adicionado com sucesso, poderia ser modal tal, mas aqui nesse caso a gente está alterando só o texto do botão, tá? Adicionado com sucesso. Então sempre vai ser esse ciclo. A função ela vai alterar o estado, o render vai estar sempre escutando o estado e, ó, o estado foi atualizado. Isso aqui é uma coisa nova que veio para mim através do estado. Perfeito. Então mostro isso aqui para o usuário, tá? Sempre vai ser esse ciclo. Sendo que quando a gente adicionar um novo item, a gente sempre tem que lembrar, adicionar, quando a gente for manipular estados, enfim, a gente sempre tem que dar o setState, ok? Justamente para o render poder escutar isso e renderizar o success ou o fail, ok? Bom, sem nenhum problema até aqui, acredito que isso aqui ficou bem explícito para vocês. A gente vai trabalhar essa questão do ciclo de vida, ver o componente did mount, ver o componente update mount. Isso daí a gente vai ver bastante agora nas próximas aulas, onde vai começar a entrar um assunto um pouco mais complexo, ok? Onde a gente vai começar a manipular e no finalzinho vai ter um projetinho aplicando tudo aquilo que a gente viu no módulo. Perfeito? Bom, então eu espero vocês aqui nesse módulo. Vamos iniciar os estudos e bora codar.